Bom dia, meus amigos! Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos para o estudo do nosso departamento de família. Um novo ano se inicia. Aqueles que acompanharam conosco o estudo do mês passado, nós assistimos a uma encenação em que o Daniel reencarnaria com uma grande missão aos olhos de Deus: ser pai. Essa missão ia exigir dele estudo, esforço, e por mais que pudesse parecer pesado em alguns momentos, conforme nos disse Divaldo no vídeo do mês passado, poderia sim ser rico em momentos de encantamento, em momentos prazerosos. Prova disso foram os depoimentos de nossos queridos amigos de todas as idades, relatando lembranças com os pais de décadas atrás, que até hoje não saíram de suas mentes. E vocês se lembram da proposta final daquele mês? Estabelecer uma atividade de interação familiar. Por exemplo, andar de bicicleta com o filho. Uma meta bem baixa, uma vez por mês, por exemplo. Não é por semana não. Porque se for uma vez por semana, pode ser que a gente não cumpra. E que a gente tente manter essa meta até o final do ano de 2021. Para na hora que chegar o fim do ano de novo, a gente possa constatar que sim, somos capazes de fazer a diferença no lar. E claro, teremos a oportunidade de avaliar por nós mesmos se essas 12 atividades, uma por mês, fizeram a diferença em nossa família. Então, agora é hora de colocarmos a mão na massa. Eu não vou só propor para vocês não, eu vou participar também. E eu estabeleci qual vai ser a minha meta mensal. A minha meta mensal será contar histórias para minha filha. Uma vez por mês. Vai ser uma só, mas vai ser muito bem contada. E eu quero ainda que tenha um fundo educativo, lúdico, que a envolva, que ela consiga guardar em sua mente 20, 30 anos depois, assim como os nossos companheiros em seus depoimentos mês passado. Para isso, preciso de ajuda. Eu tenho que reconhecer que eu não tenho experiência alguma com contação de histórias. Então, eu chamei um time de estrelas do nosso centro para nos auxiliar. E que time, hein? Temos professoras, pedagogas, temos também aquelas que não possuem nenhuma dessas duas formações, mas que possuem pós-graduação em experiência materna. E agora, o material que vocês vão assistir é em grande parte fruto da colaboração, ou ao menos de indicação, dessas nossas companheiras. Um bom estudo a todos. Jesus falava por parábolas. E parábolas nada mais são que uma contação de histórias com fundo moral e que possui vantagens inestimáveis. Vamos analisar juntos. Você quer transmitir um ensinamento, por exemplo, a importância de não mentir. Você pode dizer à criança que é importante sempre dizer a verdade, porque isso está nos 10 mandamentos trazidos por Moisés, que é a lei de Deus, porque isso nos permite uma boa convivência na família, na sociedade. Ou você pode contar uma história que traga esse ensino moral. Em ambos, você vai estar trazendo o mesmo ensinamento, não mentir, mas na contação de história, com a diferença de que, você vai estar se conectando ao seu filho, criando afeto, mostrando que você tem prazer de estar com ele. Você vai ter o tempo de fazer aquele olho no olho, sabe? Para sentir como ele está. Será que a gente está tendo essa oportunidade no dia a dia? 2. Você não vai estar falando apenas para a razão do seu filho. Você vai tocar o coração dele. Porque as histórias, as mexem com aqui, ó, o sentimento. E é o que mexe com o nosso sentimento, aquilo que nos envolve, que a gente guarda para a nossa vida toda. Não é esse o nosso objetivo? Pois bem, e durante as pesquisas, nos foi apresentada uma outra vantagem dessa ferramenta de interação: reduzir o estresse e a ansiedade das crianças pelo momento do coronavírus. Por acaso, assim, será que você chegou a ouvir de algum pai ou mãe que o filho de 7, 8 anos está estressado pela falta da escola? Pela falta da convivência com os coleguinhas de sala? Eu ouvi. E não foi de um só, não. A contação de histórias tem esse poder de aliviar esses sintomas.
E para embasarmos essa nossa fala, nós vamos assistir um trecho de uma reportagem sobre a contação de histórias em um hospital infantil. Olha, um pouco de alegria e descontração é o que um grupo leva para crianças em tratamento no Hospital da Criança de Rio Preto. E as carinhas que antes dos procedimentos estavam tristes e preocupadas acabam se transformando em sorrisos, depois de ouvir histórias e entrar no mundo da leitura. A Josi Dalben acompanhou esse trabalho. Enquanto aguardam para entrar no centro cirúrgico, os pequenos recebem uma visita inusitada. Borboletinha, abelhinha, joaninha, um show de muita alegria. Estas voluntárias de um grupo da cidade se reúnem toda semana para fazer com que os momentos antes da cirurgia de cada criança seja mais doce e leve. É tão bacana esse processo porque a gente vai vencendo. Teve uma vez que eu entrei num quarto que a criança tapava os olhos, que ela estava tão irritada, aí ela começou a abrir. Aí no final ela olhava de canto de olho, aí depois eu já estava mostrando o livro, ela já estava sorrindo, então isso acontece muito. A gente conseguir tirar a criança daquele momento difícil e os familiares, para a gente é uma alegria muito grande, então a gente ganha muito mais do que a gente dá. Os olhinhos atentos nos personagens, atenção na hora da leitura dos livros, sempre muito coloridos, fazem com que a dor seja esquecida. E o resultado é que o estado de saúde deles muda para melhor. Esse grupo da alegria, ele só veio para somar ao Hospital da Criança, porque ele deixa um ambiente mais acolhedor para a criança, ela se sente mais à vontade, né? E ajuda na recuperação também, tanto no pré-cirúrgico como no pós-cirúrgico. Laís, que é de Mirassolândia, faz tratamento no Hospital da Criança e Maternidade em São José do Rio Preto há 2 anos. O filho está lutando contra uma leucemia. Ele fica bem mais tranquilo, bem mais animado, esquece um pouco da injeção, esquece um pouco e distrai bastante. É bom, ajuda bastante. E para você, como mamãe? Também, com certeza, se eu tô vendo que ele tá melhor, que ele dá uma animadinha, com certeza também ajuda bastante. Acaba distraindo um pouquinho, não é? Por alguns minutos, não é? Com certeza, esquece um pouco a realidade, vou dizer assim, e vai pro mundo da fantasia com essas histórias bem legal. A leitura e a contação de histórias pode transformar um hospital em um ambiente mais alegre, ajudando as pessoas que ali estão a superarem o seu medo e a sua dor. Segundo Ribeiro, citado por Oliveira, a biblioterapia tem sido uma grande contribuição terapêutica por minimizar o sentimento de angústia, isolamento e a fragilidade física e emocional decorrente da internação. O contexto que estamos vivendo com as crianças em casa não é por demais similar ao do hospital da entrevista? Nossas crianças não estão doentes, não estão precisando permanecer em hospitais, mas o seu estado emocional muitas vezes está abalado, ou no mínimo alterado pela situação. A sensação no hospital é de angústia, isolamento, fragilidade emocional. Não é o que a falta da escola tem causado nas crianças? No hospital da entrevista, a contação é utilizada como meio de tirar a mente da criança do problema, ainda que por instantes. Fazê-la ir para um mundo lúdico, no qual, ao se encerrar a história, sim, ela volta para a vida real, mas trazendo um ensino moral que a ajude a lidar com o que esteja vivendo. As histórias de superação, as histórias com final feliz, elas criam no inconsciente a mensagem de que tudo passa, de que a gente vai vencer toda e qualquer dificuldade. Isso dá calma, reduz a ansiedade. Não é a mensagem que as crianças estão precisando nesse momento? Ou melhor, que todos nós estamos precisando nestes momentos de pandemia? Fará bem não só a ele, mas a você, pois a importância que você der à educação do filho servirá de contrapeso à sua tendência de pensar apenas nas coisas materiais. O intuito da encarnação não é salvar o outro, o seu filho no caso, é salvar você
salvando ele. Um momento muito oportuno para essa contação de histórias seria na hora de dormir, para que a criança e nós possamos dormir com a mente envolvida em boas imagens, boas palavras, palavras de estímulo. Ajuda a sair daquele turbilhão que foi a nossa mente durante o dia. Se porventura você é daqueles que perde o sono à noite pensando nas questões do dia que transcorreu, eu recomendo que você faça o teste. Bom, agora que já entendemos a importância dessa iniciativa, é hora de aprender a colocá-la em prática. A contação de histórias pode ser feita com o livro em mãos ou sem ele. Se você é um Daniel na arte da contação, ou seja, habilidade zero para tanto, acho melhor começar com o livro em mãos, lendo e não criando a história no improviso. Pelo menos até adquirirmos alguma experiência. Mas é claro, mesmo com o apoio do livro, você vai se preparar para tanto. Você vai ler sozinho antes, você vai na hora de contar para a criança utilizar de entonação para trazer a emoção dos personagens, vai imitar a voz deles, os sons dos animais, o latido de um cão, o mugido de um leão. Já me deram a dica que crianças adoram histórias de animais. Ouso acrescentar que a gente também. Que adulto que lê o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e não se recorda com carinho da cachorra-baleia? Então é isso que o lar nos propicia. Contar histórias, 1000 vezes a mesma história. Arranjar muitos finais para as histórias. Isso também dá beleza, dá encantamento. E o lar deixa de ser um presídio para ser um verdadeiro paraíso, um lugar de encantamento, um lugar de grandes prazeres. E como será a escolha da história? A escolha da história tem que ser feita de acordo com a faixa etária. Vamos começar do 0 aos 3 anos. Não é tão complexo quanto possa parecer. Imaginemos uma criança de cerca de 1 ano. Ela ainda está aprendendo a falar, a entender. Então, não podemos esperar que essa criança consiga acompanhar uma história longa, com muitas personagens, com mais texto do que figuras. A historinha para ela tem que ser mais lúdica, com um livro bem colorido, com imagens, você fazendo sons dos animais, que tem uma musiquinha simples, infantil, quem sabe até um fantoche. E você não precisa gastar dinheiro para improvisar o fantoche, não. Você quer ver? Nós vamos contar uma história com um fantoche caríssimo, que com certeza você tem em casa. Uma meia e um laço. Lá, 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 vai uma lagarta, tá, sempre a mastigar. Nhaque, 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 come, está com fome, come, come, come sem parar. Lá, 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 vai a borboleta, tá, livre a voar. Flap, 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 cor de violeta, uma flor voando pelo ar. Flap, 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 nhaque, 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 nhaque. Será que a borboleta lembra que já foi lagarta? Será que a lagarta sabe que um dia vai voar? Percebam, uma música, uma meia e um laço. Nem do livro precisou. E a criança, ao final, ainda pode interagir com o fantoche. Vocês viram como o fantoche gera uma conexão entre a mãe e a filha? Nesses momentos de interação, na contação de história, em que os pais utilizam fantoches para contar a história, ou que a criança utiliza esse fantoche para recontar ou criar a própria história, imita vozes de personagens, pode ser que ela transmita os sentimentos que ela está passando em algum momento. Às vezes ela está com uma raiva,
ou com algum outro sentimento de algum trauma da escola ou de algum outro ambiente, e é nesse momento que ela transmite para o pai e para a mãe, nessa interação. Então, nós pais devemos estar bem atentos nessa hora para validar esses sentimentos e trabalhar com a criança. Porque os sentimentos, seja ele confortável ou não, eles servem como mensageiros para nos dizer alguma coisa que precisa ser trabalhada com os nossos filhos. Então, nós devemos ter uma escuta ativa, curiosa, para poder trabalhar essa conexão com o filho, trabalhar esses sentimentos e as necessidades deles. Faixa etária dos 3 anos em diante. Nessa idade, já é possível uma história com um pouco mais de enredo, alguns poucos personagens. Que tal a parábola do semeador, que está à sua disposição, aí na sua casa, num livro que você tem, que chama Evangelho. E você pode até, ao final, colocar a música do semeador para a criança poder interagir um pouco mais com a história. Passarinho as papou, as que brotaram entre as pedras, veio o sol e as queimou. Las nascidas entre espinheiros, abafadas, nada vingou. Que surpresa, que alegria, o semeador sorriu, onde a terra era boa, a semente produziu. Coração puro, terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico o bem se fica. Coração puro, terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Faixa etária dos 8 a 10 anos de idade. Nesse, eu gostaria de contar uma experiência pessoal. Não é de hoje que a nossa casa espírita incentiva a leitura de livros pelas crianças. E não é que eu já fui criança também? Então, eis que quando eu era criança, o centro me incentivou a leitura dessas histórias infantis que estamos hoje apresentando. E para essa faixa etária, com base nessas nossas recordações, eu não tenho como deixar de citar os livros de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. Histórias ilustradas, com um fundo moral inquestionável e que também permitem uma boa interação com as crianças. E eles também estão disponíveis na Biblioteca Infantil do Centro. Muito bem lembrado! E nessa idade, as crianças já estão alfabetizadas. Então, você pode combinar com o filho de lerem um capítulo juntos à noite. Cada um lendo um parágrafo. São 2, 3 páginas no máximo, coisa de 15 a 20 minutos, não passa disso. E além de incentivar o treino da leitura, importantíssimo nessa idade, você estará trazendo um ensino moral, porque ao final você poderá perguntar à criança o que ela entendeu da história, auxiliando-a a extrair dali um ensino para a vida. Você estará se conectando ao filho, porque com certeza ele vai perceber que você está dedicando um tempo do seu dia ou da sua noite exclusivamente para ele. E de quebra, você estará o auxiliando a reduzir o estresse e a ansiedade decorrente desse momento da pandemia e da falta da escola. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história.
história começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Eu lembro que quando a gente era criança, a minha mãe toda semana contava uma história pra gente durante o culto no lar, do livro Pai Nosso. E a cada semana era uma história diferente e a gente ficava muito ansioso, esperando pro próximo culto chegar para saber qual seria a história daquela semana que a gente estaria ouvindo. E eu trago guardado na minha lembrança não só as histórias, como todos os seus ensinamentos. E hoje, na minha casa, eu também tenho o hábito da leitura com os meus filhos. Eu leio para eles e com eles. Eles têm também um momento diário deles, individual de leitura. E eu vejo o quanto isso é positivo, o quanto eles ficam felizes e o quanto que isso vem semeando o ensino moral dentro do coração deles. Quando eu era criança, meus pais sempre me contavam muitas histórias. E daí, minha mãe, eu lembro que ela sempre contava histórias de princesas ou algumas fábulas da Caixinhos Dourados, ela adorava contar. Cinderela, Bela Adormecida, ela contava muito desse tipo de história. E daí eu lembro muito bem da minha mãe também contando histórias no Meimei, no departamento de família, e era sempre muito legal, porque no final a gente brincava de massinha ou a gente desenhava, alguma coisa desse tipo. Sobre as histórias que podemos contar para as nossas crianças, sejam nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos, além do que já foi falado, a gente tem uma afirmação importante da Maria Montessori, que é médica e professora italiana, que nos diz da importância de apresentarmos as coisas reais, porque as crianças, principalmente na faixa etária de 0 a 6 anos, estão numa fase de descobrir o mundo e de querer saber as coisas que são verdadeiras, estão formando o seu consciente. E é muito importante deixarmos as coisas irreais para ser apresentadas posteriormente, que são as coisas da fantasia, ficção, coisa que a gente sabe que não é possível de acontecer na vida real, né? E alguns exemplos dessas histórias que podemos utilizar são as coisas que aconteceram com nós quando éramos criança, né? Então, contar para a criança como eu brincava, o que eu fazia quando eu era criança, a gente utiliza isso na nossa casa e a gente vê como é importante, e utilizar histórias de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu vou ao supermercado e quando eu chego no supermercado, eu vou comprar legumes, eu vou comprar cenoura, eu posso especificar, e ela vai gradativamente adquirindo conhecimento do mundo, das coisas reais. E ao mesmo tempo que a criança está com o adulto neste momento, ela vai criando um vínculo, o adulto tem a possibilidade de estar junto com ela e elas adoram esse momento. São coisas muito importantes para a formação